Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, seja com todos os irmãos. Eu gostaria de parar esse instante para estudar com você sobre os aspectos da tribulação que falam da graça de Deus. Eu não gosto apenas de ver a tribulação, embora seja um estudioso de escatologia, já faz mais de 40 anos que estudo escatologia, e apesar de tanto tempo, sempre me surpreendo, porque estou sempre aprendendo. Assisto estudos de outras pessoas, vejo o que eles falam, vejo o que deve ser questionado, rebatido, vejo também o que acrescenta aos meus conhecimentos e vou aprendendo cada vez mais. E quanto mais eu aprendo, mais eu gosto de compartilhar com aqueles que assistem o meu canal. E eu não quero ver a tribulação apenas como o juízo de Deus, mas eu quero ver a graça, porque nós somos salvos sempre pela graça, na verdade. Pela graça sois salvos mediante a fé, ou por meio da fé, dependendo da tradução. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então é sempre pela graça. E para mim, pelo menos sob meu ponto de vista, a Bíblia é toda graça. Mas a parte do Antigo Testamento é lei. Não, eu vejo a graça mesmo dentro da lei. A lei mandava que Davi fosse apedrejado por haver adulterado com Batseba. No entanto, ele foi perdoado. O que é isso? Graça. Graça sempre, sempre graça. E Deus é maravilhoso. Hoje, então, nosso assunto, para repetir, ficar bem gravado, fala sobre os aspectos da tribulação que falam da graça de Deus. Em algum momento, pouco antes do início da tribulação, Deus efetuará o arrebatamento, que vai ser, todos sabemos, algo sobrenatural que virá sobre a igreja. Ou seja, ele arrebatará a igreja de maneira sobrenatural ou sobrenaturalmente, retirando-a da terra e levando-a para ser abençoada, né, pela presença de Cristo, que é o seu Senhor, o Senhor da igreja, o meu Senhor, o teu Senhor. Porém, Deus jamais ficará sem testemunho no mundo. Se você quiser dar uma olhadinha em Atos capítulo 14, verso 17, você terá algo para aprender ali. Mesmo durante a tribulação, ele estará trabalhando, porque Deus não para de trabalhar. O Pai e o Filho trabalham até hoje, o Espírito Santo está entre nós trabalhando, né? Trabalhando arduamente para salvar homens e mulheres. Observe as 6 maneiras extraordinárias como Deus sobrenaturalmente intervirá na história da humanidade. Para quê? Sempre com um objetivo. Eu sempre digo que Deus não faz nada sem propósito. E o seu propósito é que a mensagem da salvação seja manifesta a todos, sempre a todos. Primeira maneira, Deus enviará o seu Espírito, como enviou no dia de Pentecostes. Tá? Existe uma passagem bíblica que me deixa tão empolgado que sempre a carrego comigo, sempre trago comigo. É quando eu me lembro que, através do profeta Joel, Deus fez a seguinte promessa: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ponto e vírgula aí, viu? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão,
e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Isso está profetizado através de Joel, no capítulo 2, nos versos 28 e 29. O apóstolo Pedro, irmãos, aplicou esses versículos ao dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo levou 3.000 judeus a aceitarem o apelo do Evangelho, em Atos 2:41. Ali o Evangelho fala alto, e Pedro não pegou leve não, hein? Me perdoem usar essa expressão bastante corriqueira, mas Pedro não pegou leve. Hoje os pregadores querem agradar a quem está ouvindo, mas Pedro veja lá a pregação de Pedro. Pedro foi valente, ele confrontou o povo. Ele disse: olha, sabe de uma coisa, isso em minhas palavras, aquele que era o santo, aquele que era o ungido, aquele que era o Messias, vocês o mataram. Pedro chegou chamando todo mundo de assassinos, coloque entre aspas, porque haviam entregue o Senhor da glória para ser crucificado. E ele foi cada vez mais contundente, cada vez mais, até um ponto em que o coração deles está escrito, tendo eles os seus corações compungidos. Essa palavra no grego, katanus, é uma palavra formada por duas outras, que eu vou dar a ideia para você ter coração compungido. Imagine alguém fincar um punhal no coração do outro, mas não apenas furar o coração, fazer assim, ó. Assim, com o punhal dentro do coração. Aquela palavra fez exatamente isso no coração de cada um que ouviu, a ponto deles de perguntarem a Pedro: que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro diz: arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus. Meus amados, que palavra gloriosa. Teu coração, irmãos, penetrado pela palavra de Deus com poder. E a palavra ou a espada do Espírito estraçalhar o coração humano de maneira que ele seja completamente trocado. Porque Deus não renovou o coração, não. Deus fez um transplante de coração. Alguém pensa que foi um médico aí que já até me esqueci o nome dele, que fez o primeiro transplante de coração, mas isso você vê lá em Ezequiel. É verdade. Eu tirarei o seu coração de pedra e colocarei um coração de carne. Deus não consertou de pedra, Deus não transformou o coração de pedra em carne, mas tirou de pedra e botou de carne. Foi a primeira pessoa a fazer um transplante de coração. E digo mais uma coisa, hein? Sem rejeição alguma. Deus faz um trabalho perfeito sempre. E o apóstolo Pedro, ele aplicou a palavra, a profecia de Joel em Atos 2:41. Mas, amados irmãos, o que Joel disse em seguida não aconteceu naquele distante dia de Pentecostes, distante de Joel. Porque ele diz assim, olha, continuando aqui: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas. E, amados, a lua em sangue, antes, olha o que ele diz, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Em Joel, capítulo 2, verso 30, 31 e 32. Meus amados, durante a tribulação,
Testemunhas oculares verão a repetição do que ocorreu em Pentecostes e verão juntamente com sinais catastróficos nos céus. Toda essa passagem de Joel aguarda a consumação no final da tribulação. É no final. Nessa época, Deus irá derramar o seu Espírito de modo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não pense você que só porque a igreja será tirada de cena através do arrebatamento, o Espírito Santo também deixará este mundo, como tem sido ensinado há décadas. Há décadas. Se o Espírito Santo fosse tirado, ninguém seria salvo durante a tribulação. E como é que você pode tirar de algum lugar aquele que é onipresente? Como? De maneira alguma isso é possível. Se você puser o seu ninho entre as estrelas, ele te derruba de lá. E se você descer ao mais profundo do abismo, ele também te acha lá. Ora, não tem como se esconder dele e não tem como, irmãos, ele não estar em algum lugar, por ser ele onipresente. Ele, o Espírito Santo, permanecerá, meus amados, vivo, como sempre, não pode morrer, e ativo na terra, tal como nos dias do Antigo Testamento. Ele não habitará nos crentes, como ocorre atualmente, mas continuará a chamar homens e mulheres para que creiam em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na tribulação, ocorrerá um extraordinário derramamento do Espírito de Deus, tal como ocorreu no dia de Pentecostes, há 2000 anos atrás. Da mesma forma, do mesmo jeito, ele fará isso. Porém, possivelmente, em proporções muito maiores. Imagine isso, muito maiores. As forças do mal, com certeza, atacarão com uma intensidade cada vez maior também. Mas Deus, eu gosto muito disso, mas Deus também estará agindo com poder através do Espírito Santo. Segundo, Deus comissionará muitos evangelistas cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Meu versículo, olha, aliás, eu ia dizer que é o meu versículo favorito, mas eu tenho tantos que acaba um perdendo o seu favoritismo, não é verdade? Um dos meus versículos favoritos no livro da Revelação, no livro de Apocalipse, é: depois destas coisas, vê, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Capítulo 7, versículo 9. Se você quiser comparar, leia Apocalipse 6, 9 e 10 e compara com esta passagem de 7 e 9. Veja onde estão aquelas almas que clamam no capítulo 6, verso 9. E veja onde estão agora as pessoas. Veja que eu fiz diferença entre almas e pessoas. No capítulo 7, verso 9. E eu pergunto, quem são essas pessoas? O versículo 14
traz a resposta. Sim, do capítulo 7, né? É lógico. São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Veja aí, salvação durante a grande tribulação. Não é só juízo, não é só destruição, como muitos apregou ainda hoje. Os falsos profetas, e são muitos, estão aí ainda hoje, tirando o foco da pessoa. Há uma artimanha satânica até querendo dizer que o anticristo vem de um lugar de onde ele não pode vir para tirar o foco. Tirar o foco da igreja, que a igreja está de olho. Então, Satanás está usando pessoas que estudam. Claro, um falso profeta nunca será um ignorante. O falso profeta é aquele que ensina coisas falsas, esses seriam falsos mestres, né? Mas eu estou colocando o profeta agora, então vamos falar mais claro. Um falso profeta é o que profetiza coisas que não irão se cumprir. E falsos mestres são aqueles que ensinam coisas falsas, mesmo achando que estão ensinando coisas corretas. E Satanás usa tais pessoas para tirar o foco do cristão, colocando-o para ver outras coisas, para que ele não enxergue a verdade. E olha, digo para você, Satã é especialista nisso, e as pessoas caem direitinho na conversa dele. Agora eu quero que você imagine uma coisa. Imagina comigo uma multidão tão grande que ninguém pode contar. Como Apocalipse 9:16 menciona uma contagem de 200 milhões de indivíduos. Aquela multidão deve ser muito maior do que isso. Um número imenso, um número espantoso. Mas a Bíblia afirma que há um número de homens e mulheres que entregarão sua vida a Jesus durante a tribulação. Muitos acreditam que esse número é de 144 mil, mas de onde tenho certeza que esse 144 mil é apenas um número simbólico, porque 12 é o número dos redimidos, e 144 mil, ou 144, são 12 vezes 12. Eu acredito que os redimidos da tribulação, os que serão salvos na grande tribulação, através do poder do Espírito Santo, é que estarão fazendo esta obra evangelística. Porque, irmãos, não acredito que sejam apenas 144 mil. Será um número bem maior. Todos aqueles que serão salvos durante a grande tribulação. E eu fico imaginando como tantas pessoas irão se entregar a Cristo numa época tão difícil, bem mais difícil do que agora. Embora alguns irmãos achem que agora é muito difícil. Eu não creio, e eu sei que não é tão difícil assim agora, né? Eu acredito que uma das principais razões sejam que os salvos da tribulação, chamados de servos do nosso Deus, e são comissionados no livro de Apocalipse, capítulo 7, e eu já disse, mencionados simbolicamente pelo número de 144 mil, porque pelo significado do nome de cada uma das tribos, do nome, a gente dá para ver ali que há um escrito maravilhoso para nós. Eu explico isso bastante no meu e-book sobre o Apocalipse. Eu explico detalhadamente no e-book sobre o Apocalipse, que está aí na minha página do Facebook, está na internet, está no www.sebastiaoaragão.com, e você pode achar lá esse e-book, viu? Agora eu digo para você, você pode imaginar, vocês podem ou poderia imaginar
O que acontecerá quando tais evangelistas, cheios do Espírito Santo, forem aos 4 cantos da terra? Será que você poderá imaginar o poder do Espírito Santo que emanará através deles? Quando eu penso em evangelistas poderosos, amados, sempre me lembro do apóstolo Paulo, sempre. Talvez ele tenha sido o homem que levou mais pessoas a Cristo e que, eu disse talvez, tá? Eu não posso confirmar isso, que talvez ele tenha sido o homem que mais levou pessoas a Cristo e que exerceu a maior influência sobre o cristianismo dentre todos os que viveram até hoje. Mas imagine só o que aconteceria se Paulo fosse multiplicado milhares de vezes. Cada um desses homens com uma mente perspicaz, cheio do Espírito Santo, totalmente dedicado a espalhar a mensagem do Evangelho. Imagine que poder seria espalhado por toda a terra, por todo o mundo. Imagine isso. Meu coração bate mais forte só de pensar nisso. Porque eu já vi muitas vezes o poder de Deus e eu fico imaginando esse poder multiplicado por milhares de vezes. Quem, amados, senão um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus cheio de misericórdia, planejaria antecipadamente levantar tais evangelistas e enchê-los de poder para pregar a mensagem da salvação durante o período de caos que está por vir. Contudo, amados, em sua infinita bondade, Deus irá reunir uma multidão que ninguém poderá contar. Essa será a maior colheita de almas de toda a história. Pode estar certo disso. Terceiro lugar, Deus preparará 2 testemunhas extraordinárias. 2 testemunhas extraordinárias. E a gente para e pensa, como se não bastasse preparar e enviar os evangelistas dos quais acabamos de falar, eu vou colocar entre aspas, cópias do apóstolo Paulo, apenas porque eu penso assim, Deus também dará ao mundo a oportunidade de passar 3 anos e meio com 2 homens, através dos quais se manifestarão os mesmos poderes de Moisés e de Elias, através dessas 2 testemunhas. Diz lá em Apocalipse 11, verso 3, eu estarei lendo aqui, ó. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidos, não é? Ou vestidas, porque para concordar com testemunhas, de pano e saco. Meus amados, no início da tribulação, Deus dará poder a 2 testemunhas sobrenaturais para chamarem a atenção do mundo. E isso para a escolha que todo ser humano tem a fazer. Porém, nem todos receberão o ministério dessas 2 testemunhas com alegria. Como hoje as pessoas não recebem com alegria o testemunho, né, daqueles que pregam hoje.
a palavra de Deus. E em Apocalipse, capítulo 11, versos 5 e 6, nós podemos ler o seguinte, meus amados. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também, eu estou lendo Apocalipse 11, 5 e 6. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Fica ao encargo das duas testemunhas. E, amados, os milagres que esses homens farão assemelhar-se-ão muito aos de Moisés e Elias. Se quiser dar uma olhadinha em Êxodo 7:14 até Êxodo 10:29. Vai ser um bom exercício para você e você estará meditando na palavra de Deus. Também você vai poder achar no primeiro livro de Reis, capítulo 18, do verso 18 e 16, até o 39. Você vai encontrar também no segundo livro de Reis, no capítulo 1, versos 9 e 10. E, além disso, Deus diz que Elias voltará. Malaquias 4, 5 e 6 e Marcos 9, 13. E, meus amados, a transfiguração pode ser um indício da identidade da outra testemunha. Mateus 17, 3. Portanto, esses homens serão usados como foram usados, torna a dizer, Moisés e Elias. Não poderão ser nem Moisés nem Elias, porque essas duas testemunhas morrerão. E Moisés morreu, a Bíblia diz que ele morreu, e ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Então não poderia ser Elias. Perdão, Moisés. E Elias também não pode ser, porque Elias foi transportado para o céu, foi arrebatado para o céu, e a gente sabe que durante o arrebatamento, o que era carne deixa de ser carne, o corpo se torna glorificado, e depois de ter sido glorificado, não se pode mais morrer. Por isso há um engano, um erro, que alguns comentaristas cometem quando dizem com certeza que tais testemunhas serão Moisés e Elias. Mas está completamente fora de cogitação. Agora eu pergunto, mas por que Deus enviaria essas testemunhas? Perdão, irmãos, pelo pigarro. Por que Deus os enviaria? A Bíblia diz que eles terão concluído o testemunho que devem dar. Apocalipse 11, 7, eu li aqui. Apocalipse 11, 7. Que tipo de testemunho? Que tipo? O testemunho da profecia é dado pelo Espírito de Jesus. Portanto, esses homens serão poderosos evangelistas. E, sem dúvida, eles terão poderes milagrosos e, com certeza, irão profetizar, mas também pregarão a palavra de Deus. Em sua bondade e misericórdia, Deus fará exatamente o que fez no Antigo Testamento. Ele lhes dará poder sobrenatural para pregarem
a sua mensagem de salvação. Olha, estou falando de mensagem de salvação. E é só pela graça que podemos ser salvos. Todo mundo os verá nos noticiários proclamando a verdade. E Jerusalém ficará cheia de câmaras de TV e a mensagem das duas testemunhas será ouvida no mundo inteiro. Fico imaginando as pessoas ali, olha, só filmando, não é? Além das câmeras de televisão, filmando, mandando, transmitindo pela internet. Irmãos, glórias a Deus. Ao final dos 3 anos e meio, a Bíblia diz que as duas testemunhas serão mortas. O mundo assistirá sua morte pela TV e também pela internet, você pode ter certeza disso. E verá seus corpos estirados na rua. 3 dias e meio depois, o Senhor, por sua misericórdia, ressuscitará seus 2 servos e chamará para o céu, na presença de todos. Um milagre assombroso que o mundo também assistirá. Se quiser, confira em Apocalipse 11, dos versos 7 ao 12, ou seja, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 também. Agora, por que, perguntamos nós? Nós somos tão questionadores, não é verdade? Então, nós gostamos de perguntar, Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por que Deus se dará a esse trabalho todo? Por uma única razão. Uma única razão. Convencer a humanidade de que Ele, Deus, existe. Como alguém pode negar o sobrenatural quando ele se manifesta dessa maneira? Como alguém pode negar isso? Como alguém pode negar tal coisa? Algo tremendo, algo de estremecer, algo de deixar as pessoas apavoradas, porque nunca viram um poder tão grande. Por enquanto, meus amados, é nossa responsabilidade pregar a mensagem da salvação aos que nos rodeiam. E a vontade do Senhor é que todos se arrependam. E eu pergunto, você que me ouve agora, tem feito a sua parte? Tem falado de Jesus? Tem pregado a misericórdia de Deus? Tem falado que ainda existe um meio de escapar de toda essa bagunça mundana, de toda essa corrupção? Você tem se dado esse trabalho? Meus amados, é algo que nós precisamos atentar. Eu já chamei a atenção dos irmãos para a necessidade de pesquisarmos bastante sobre a grande tribulação. A necessidade de estudarmos o livro do Apocalipse continuamente. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras do livro desta profecia. Estou falando desta de propósito, trazendo bem para perto de mim o livro de Apocalipse e para perto de você. Senão eu teria que falar dessa. Irmãos, e isso não é uma olhadinha agora e outra daqui a 3 meses, é continuamente, é hoje, amanhã e depois. E depois, e assim. Seguinte, cada dia que se segue, meus amados, precisamos também dar uma olhada nas outras profecias
referentes a este período aterrador. E eu já chamei também a atenção para o fato de que a Bíblia dedica mais espaço a esse pequeno período de anos, uns 10 anos aproximadamente, 10 e meio, do que a qualquer outro intervalo de tempo. Isso mostra, no mínimo, a importância da tribulação. Um período durante o qual a humanidade terá sua última oportunidade de aceitar ou rejeitar a Cristo. Receber a Cristo como seu Senhor, Mestre e Salvador ou não. E essa decisão que a humanidade terá que tomar determinará se o indivíduo entrará no reino que Cristo irá estabelecer ou se essa pessoa, se tal indivíduo será lançado no inferno. E isso para sempre. Uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Todo ser humano na Terra terá que fazer a sua opção. Amados, durante o processo de pesquisa sobre esse período, que às vezes é chamado de a ira de Deus, ou a ira do Cordeiro, eu descobri que existe uma mensagem que é bastante negligenciada. Deus não se caracteriza apenas por sua ira. Como vimos, profetas hebreus o retrataram como um Deus misericordioso, longânimo e bondoso, não querendo que nenhum pereça. Portanto, analisamos em muitos dos nossos vídeos as muitas operações sobrenaturais de Deus durante aquele período para demonstrar não apenas sua presença sobrenatural, mas também as muitas medidas que o Senhor empregará num último esforço para capacitar a humanidade a entrar no reino que Ele tem preparado para nós. Os que cremos no Senhor Jesus. O que vimos, o que temos estudado, foi apenas a primeira parte, um pouco da tribulação. A segunda parte da tribulação será bem pior do que a primeira. E, consequentemente, a misericórdia de Deus será ainda mais evidente. E aqui, amados do Senhor, estão os 3 últimos recursos que Deus usará para tentar fazer com que todos entendam claramente a sua mensagem. Os 3 últimos recursos serão: primeiro, Deus irá preparar um lugar especial para o seu povo eleito. Segundo recurso, Deus enviará um anjo para proclamar o evangelho eterno. Aprenda isso também no nosso e-book ou nos nossos vídeos sobre o capítulo 14 de Apocalipse. E terceiro, amados, Deus alertará o seu povo, ou alerta o seu povo, para fugir de Babilônia. Então vamos ao primeiro.
Deus irá preparar um lugar especial para o seu povo eleito. Embora, santos de Deus, a primeira metade da tribulação seja terrível, a segunda será muito pior. Exatamente no meio da 70ª semana de Daniel, o anticristo se autoproclamará Deus, profanando o templo de Jerusalém reconstruído. Dê uma olhadinha em Daniel 9:27, em Mateus, capítulo 24, de 15 a 25, e em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Todas as promessas feitas por ele a Israel em relação à proteção do país se desfarão no ar como fumaça. E ele procurará, ele quem? O anticristo, procurará destruir a nação judaica, representada na Bíblia como uma virgem. Ou, se mais precisamente olharmos para o Antigo Testamento, a nação de Israel é representada mais como a esposa de Deus. Deixa eu tirar aqui a palavra virgem, porque virgem é a igreja. A igreja. Virgem pura, santa e imaculada. Agora, quando o anticristo tentar destruir a nação judaica, ele dará início à pior perseguição da história. A pior. E é exatamente aí que Deus entrará em cena. Apocalipse, capítulo 12, diz o seguinte: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Versículos 6 e versículo 14, você pode olhar isso. Aqueles que não subirem no arrebatamento, que se tornarão evangelistas e que estarão espalhados pela face da terra, serão totalmente ou completamente procuradas em cada canto, cada buraquinho, cada caverna pelo anticristo, para tentar destruí-las, para que o nome de Cristo nunca mais apareça. E tanto aqueles que se converteram no período da tribulação, e como os judeus serão protegidos por Deus, a serpente não poderá alcançar nenhum e nem outro. Nenhum e nem outro. Embora todos saibamos que a conversão nacional de Israel se dará apenas por volta, no finalzinho da 70ª semana de Daniel. Exatamente no momento em que a nação de Israel estiver para ser completamente desarraigada da terra, é que se dá a batalha do Armagedom. E essa batalha se dá exatamente para evitar que Israel seja destruído
porque Deus prometeu a Davi que o seu reino sobre a terra seria um governo eterno, jamais seria destruído. Eu estou aqui indo um pouco além, não pormenorizando agora, porque senão nosso vídeo seria muito grande, mas nós teremos outros vídeos, explicaremos isso muito bem, mas você pode ver aí, achar no nosso canal do YouTube, nós temos todo o Apocalipse estudado, todo, inclusive com perguntas e respostas, viu, irmãos? Deus levará o seu povo para o deserto que eu falo do mundo, é o mundo. A maioria dos eruditos em profecia acredita que o povo irá para Petra, a cidade rochosa de Edom, e ali o Senhor manterá Israel protegido dos ataques satânicos por 3 anos e meio. Eu não penso assim, mas sou obrigado, no estudo, a informar, como outros pensam também. Talvez você até esteja pensando, mas que coisa estranha é essa? Realmente, estranha mesmo. Não é verdade? É uma coisa muito estranha. Eu não tiro a tua razão, não. Pode pensar que é estranho mesmo. Mas você se lembra de Êxodo? Lembra? Aquilo também foi fantástico. Fantástico. E na tribulação, Deus reeditará o Êxodo. Desta vez sobre as 2 asas da grande águia. Deus vai fazer algo sobrenatural para proteger o seu povo, colocando-os no lugar onde estarão a salvo dos ataques de Satanás e do anticristo. Como? Deus pode. Você duvida que ele possa? Não me peça para explicar aquilo que só Deus pode explicar. Eu sou apenas uma pulga no deserto, estudando a palavra de Deus e compartilhando contigo os meus estudos. Os perversos percorrerão livremente toda a face da terra, destruindo quase tudo que desejarem, mas não poderão tocar naquele grupo de servos de Deus, porque Deus prometeu que os salvaria, cuidaria e os protegeria durante a segunda metade da grande tribulação. E eu pergunto para você, você não fica fascinado com isso? O Deus celestial, o eterno, anunciou com antecedência como irá proteger e salvar o seu povo. O anticristo perseguirá, além daqueles que se converterem, perseguirá também os judeus, mas eles também, eu digo também, serão salvos por Deus. E durante aquele curto período de 3 anos e meio, eles terão que responder a mesma pergunta que o resto do mundo. E que pergunta é esta? É a mesma pergunta que eu faço a você. A quem vamos servir? Eu vou parafrasear algo que Josué disse quando colocou o povo, já no finalzinho da história. Se não me falha a memória, capítulo 24, quando ele coloca o povo de fronte do Jordão, e ele diz assim, eu vou parafrasear, vou colocar aqui nas minhas palavras, você vai lá e olha lá. Olha, nós vamos passar esse rio. Agora vocês devem escolher se servem aos demônios, ele diz deuses,
tá? A Bíblia diz deuses, mas eu digo assim, aos demônios que estão do lado de lá do Jordão, ou aos demônios que estão do lado de cá do Jordão. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta pergunta, esta escolha, esse momento de decisão está sempre diante de mim e de você. A quem vamos servir? A quem o povo escolherá servir? Vamos obedecer ao anticristo ou invocaremos o nome do Senhor? Felizmente, mesmo nesse período de caos inimaginável, muitos invocarão o nome do Senhor. E mais uma vez, o Senhor mostrará claramente a sua abundante graça e misericórdia. Lembram que no início do vídeo eu falei, queria falar sobre a graça no meio da tribulação? E que o objetivo desse vídeo de hoje é falar sobre isso? A graça encontrada no meio da tribulação. Nosso Deus, o Eterno, nunca deixou de ser o Deus da graça. O outro ponto que eu quero abordar, eu já mencionei anteriormente. Deus enviará um anjo para proclamar o evangelho eterno. Será mesmo? Bom, vamos falar um pouquinho? À medida que a tribulação for se aproximando do seu desfecho abrasador, outro fato ocorrerá. Algo que mexe com a minha imaginação. Pela primeira vez na história, eu expliquei isso também no e-book, Deus enviará um anjo para pregar o evangelho. Está escrito assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Apocalipse 14, 6. Se você quiser saber quem é esse anjo exatamente, procure no nosso e-book de Apocalipse. Procure. Nós falamos também quando estudamos o capítulo 14 de Apocalipse, tem aí no YouTube. Pode procurar. Com certeza, meus amados, essa será a maior campanha evangelística de toda a história bíblica. Nenhum outro lugar da Escritura menciona um ser angelical pregando o evangelho. E só para aguçar a sua curiosidade, eu vou dizer aqui, anjo não prega evangelho. Veja Hebreus capítulo 2, verso 5. No passado, voltando aqui agora, colocando tudo entre aspas, aguçando a sua curiosidade, Deus usou um anjo para dizer a um ser humano, Cornélio, Atos 10, que ele deveria chamar outro ser humano, Pedro, para lhe pregar o evangelho, Atos 10. Mas nunca um anjo pregou. E segundo Hebreus capítulo 2, verso 5, também não pode pregar. E a Bíblia não pode ser desmentida. A Bíblia diz que esse anjo tem o evangelho eterno. Ele será como Miguel ou Gabriel, um ser sobrenatural que transmitirá publicamente a divina mensagem da salvação. E eu pergunto para você de novo, quem será esse anjo? O único evangelho que existe. Veja Efésios capítulo 4, versos 4 a 6. Veja Judas 3. O único evangelho que existe declara que Jesus, o unigênito de Deus, morreu pelos nossos pecados,
foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus porque ele ressuscitou? Portanto, irmãos, essa é a mensagem que será pregada. Mas, I ask you, eu te pergunto, a quem ele pregará? A cada nação, tribo, língua e povo. Eu tenho certeza de que na tribulação, assim como ocorre nos dias de hoje, ainda haverá tribos remotas das quais jamais ouvimos falar. E Deus, o soberano do universo, lançará um olhar sobre todos os bilhões de habitantes da terra e verá uma tribo aqui, uma cidade acolá, que nunca tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. E então, o que ele fará? Ele já enviou o Espírito Santo. Se você pode não concordar comigo, não, pastor, mas irmãos, procure no Google, aí no YouTube. Veja quanta gente se levantou contra dízimos e ofertas, contra o povo ofertar a igreja em seus templos. Quanta gente se levantou contra os templos. E eu te pergunto, como se fará, como se pode, como uma igreja poderá ou pode hoje fazer missões se não tiver dinheiro? Como sustentará o missionário? Como enviará o missionário? Como manterá esse missionário no campo missionário? Se as pessoas estão fechando as mãos, acreditando na artimanha de Satanás que usa seus filhos através da internet para que eles não queiram mais doar, fazendo-os esquecer que o Senhor Jesus disse: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no regaço, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mão aberta para dar, mão aberta para receber. Mão fechada para dar, mão fechada para receber. Agora você pode dizer, pastor Aragão está vivendo de dízimos. Eu não vivo de dízimo nenhum, eu nem dirijo igrejas. Eu sou apenas uma pulga no deserto que ninguém conhece. Mas se eu quiser lhe dar uma oferta, dê. Pergunte a minha conta e coloque aí por sua livre e espontânea vontade, mas eu não vou te pedir. Não vou dizer para você que estou precisando de 10 mil, de 5 mil, de 100 reais. Não vou dizer para você. Se você for muito meu amigo e estiver muito necessitado, eu tenho humildade suficiente para dizer, meu amigo, eu estou passando por isso, porque a Bíblia fala para a gente confessar uns aos outros as nossas necessidades. Mas mesmo aqueles que recebem dízimos não estão errados. Sem dízimos e ofertas não se pode fazer a obra missionária. Os crentes estão espalhados pelo mundo inteiro, mas não pregam o evangelho. Estão mais preocupados em correr atrás do vil metal, dizendo que precisam dele para viver, e na certa precisam mesmo. Mas quanto mais ganham, quanto mais recebem, mais eles querem. E não pregam o evangelho. E aqueles que são contra o cristão contribuir, eles dizem que é para ajudar os pobres e os necessitados, mas eles não ajudam aos pobres e nem aos necessitados. É apenas da boca para fora, mostrando que são avarentos e idólatras. Não se pode fazer missões sem dinheiro.
Ah, o pastor tem que como é que é? Trabalhar. Sim, aqui no Brasil, então, maravilhoso. O salário aí que ele vai ganhar, R$ 1.200 para sustentar a mulher e 3 filhos e pagar aluguel. Eu conheço uma pessoa que só de luz, a pessoa não tem como pagar, a pessoa recebe um salário mínimo e a conta de luz no Rio de Janeiro vem R$ 1.000 todo mês e já entrou na justiça e a justiça deu ganho à concessionária. E naquela casa, que é ocupada por 3 pessoas, 2 trabalham, passam o dia todo fora e um menino que vai para a escola todo dia de tarde, um menino de 6 anos. Como pode isso? Aí você quer que uma pessoa que seja pastor, que ganhe 1, 2 ou 3 salários mínimos, ele possa sustentar a família, possa pagar a escola dos seus filhos, possa pagar as contas corriqueiras que todos nós temos e ainda enviar missionários? Não, irmãos. Não. Não e não. Como se pregará hoje a toda nação, tribo, língua e povo? Se dinheiro existe aí para gastar com as coisas mundanas, mas não com a obra de Deus. Aqueles que se dizem cristãos não estão fazendo a sua parte. Muito poucos. Muito poucos. Agora, eu pergunto para você, se não se faz missões hoje, haverá ou não haverá nações, tribo, língua e povo que não terá ouvido o evangelho na grande tribulação? Haverá ou não? Deus já enviou o Espírito Santo, eu já disse isso. Já enviou, agora eu estou indo para o período da grande tribulação, as 2 testemunhas. Mas, para ter certeza de que todos ouviram a mensagem, ele enviará um pregador que pregará do céu. Apocalipse 14, verso 6. Na certeza de que seu filho estará voltando à terra, conforme ele prometeu, e de que o milênio virá logo depois, Deus fará todo o possível para assegurar que todos tenham a chance de tomar a decisão espiritual, aleluia, que seja correta. Todos terão a chance. Assim, perto do final da grande tribulação, todos os que precisam ouvir o evangelho terão oportunidade de ouvi-lo. E eu te pergunto, não é isso maravilhoso? Deus dá oportunidade a todos. Deus dá oportunidade a todos. As pessoas é que aceitam ou não. Último ponto, para terminarmos o nosso vídeo. Hoje passei um pouquinho do tempo que eu gostaria, mas quero concluir hoje. Deus alerta o seu povo para fugir de Babilônia. Bem no final, pouco antes da batalha do Armagedon e da volta de Jesus. Não confunda a volta de Jesus com o arrebatamento, já expliquei isso em vídeos anteriores. Deus fará algo para demonstrar sua surpreendente misericórdia e bondade. Porque finalmente terá chegado a hora da destruição da Babilônia político-econômica e de seu estilo de vida
arrogante e idólatra. Porém, antes que o juízo de Deus caia sobre a terra, o Senhor dirá a todos os que têm ouvidos: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Retirai-vos de quem? Da Babilônia. Isso está sendo distorcido hoje por muitos que estão induzindo o povo a deixar de congregar, chamando a igreja do Senhor de Babilônia. Mas Apocalipse 18, verso 4, onde está escrito esse versículo, não fala da igreja em que muitos de nós está congregando, não. Cristão não existe para esvaziar a igreja, mas sim para enchê-la. Quem está esvaziando já está te dizendo a quem ele serve, ou quem está procurando esvaziar. Porque isso que eu estou dizendo, sai dela, povo meu, é pouco antes da batalha do Armagedon. Babilônia será destruída momentos antes da chegada do Senhor. Destruída, não é esvaziada. Destruída. Porque o Senhor vem para estabelecer o seu reino milenar. E naquela hora será ouvida uma voz sobrenatural na capital do mundo, alertando o povo de Deus para que fuja da ira vindoura. Até na hora H, quando os anjos, me permita falar assim, da destruição, já estiverem prontos para executarem o juízo, o Deus dos céus ainda separará um instante para dizer a todos os que querem ouvir: venham a mim, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, venham, vinde. Amados de Deus, estes não são atos de um Deus sedento de sangue e ávido para aterrorizar as pessoas. Não! Este não é o comportamento de uma divindade que se revela na destruição. Estas não são as atitudes de um ser sobrenatural que sente prazer em castigar, mas Deus tem prazer na misericórdia. Sim, isso é exatamente o que se espera de um Deus amoroso que se regozija em exercer misericórdia. Vinde a mim. Na época só haverá uma alternativa: evitar um para poder participar do outro. Como eu disse já nesse estudo, nesse vídeo, a Bíblia dedica mais espaço à grande tribulação ou à 70ª semana de Daniel, como queira chamar, do que a qualquer outro período da história. E, de fato, amados, ela nos conta muito mais sobre esse período do que sobre o milênio, embora esse período dure apenas, como eu já disse, por volta de uns 10 anos, e o milênio dure 1000 anos. 1000 anos. A duração do milênio supera a duração da tribulação numa razão de 148,2 para 1. Você é bom em estatística? Faça as contas. Porém, a Bíblia gasta muito menos tinta com o milênio
do que com a tribulação. Por quê? Por quê? O motivo de Deus agir assim é que ele prefere que leiamos sobre a tribulação em vez de passar por ela. É melhor ler do que passar pela tribulação, é isso que eu estou falando. É melhor estudar sobre ela agora. É melhor aprender sobre ela agora do que passar por ela. Deus quer que tenhamos uma ideia de seus detalhes sangrentos para nos sentirmos motivados a fugir dela. Eu não quero passar por ela, você quer? E é por isso que ele descreve os juízos dos selos dos primeiros 21 meses e depois os terríveis juízos das trombetas. E então, virá o pior. Sim, o pior, the worst. O pior. O anticristo será revelado. O falso profeta se juntará a ele. Os crentes serão martirizados em escala mundial. E, por último, virão os juízos das taças. Não foi sem motivo que Jesus chamou esse período de a grande tribulação. Daniel chama de a 70ª semana. Mas lembre-se, durante todos esses dias tenebrosos, Deus estará, aleluia, agindo no sentido de levar as pessoas a tomarem a decisão correta, entregando a sua vida a Ele. E eu pergunto, por quê? Porque o milênio estará chegando. Depois que Jesus vier em poder, depois que Jesus vier em poder e grande glória, ele irá estabelecer seu reino. E só os que tiverem invocado o nome do Senhor poderão entrar. Deus não dá muitos detalhes sobre o reino milenar. Ele prefere que vivamos o milênio de forma prática, ao invés de sermos desviados por uma descrição literária. É por isso que ele só nos conta um pouco, apenas o bastante para aguçar a nossa vontade de viver pessoalmente essa realidade no reino de Deus. Precisamos entender a tribulação à luz do milênio. Deus quer que a evitemos para podermos, amados do Senhor, participar do reino do Senhor. O milênio será infinitamente superior a tudo que conhecemos e será uma época magnífica, cuja importância mal conseguimos imaginar. Aleluia. Quero concluir agora. Então, qual é a vontade de Deus? Sua vontade é que todos creiam em Jesus Cristo. Pedro afirmou isso explicitamente. Pedro diz isso. Ele, o Senhor, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Deus não muda e a sua vontade é que todos cheguem ao arrependimento, até mesmo na tribulação. Por isso, aquela grande multidão que é salva durante esse período. A tribulação prova que Deus é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal.
Joel 2,13. É verdade, lá, Joel 2,13. Esse eu lembro de cor. Amados, é fácil amar, confiar e servir a um Deus assim. Mas, se isso ainda não for suficiente para convencê-lo a amar e servir a Deus, lembre-se de que Ele o amou de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer por você e por todo aquele que nele crê. Que Deus te abençoe. Aqui chegamos ao término do nosso vídeo de hoje. Passou um pouquinho de 1 hora, mas eu sei que acrescentará muito à tua vida. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. O intuito meu, eu repito, não é tanto falar sobre a tribulação, mas sobre a graça de Deus através da tribulação. E você gostou? Deixa um like aí. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, no canal do Pastor Aragão, se inscreva, isso vai me ajudar. E se você já se inscreveu, compartilhe com teus amigos e peçam para eles se inscrever. Está com dúvida? Deixe um comentário, pergunte. Eu responderei. Deus vai te abençoar. Vamos compartilhar? Semana que vem, ou antes, teremos mais um vídeo. Talvez o assunto seja outro, mas sempre ligado ao arrebatamento, ao Apocalipse. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém.